Oi, tudo bem? Prazer falar com vocês, né? Eu sou o Paiva Frade, Alexandre Paiva Frade. Na internet tem alguns vídeos falando melhor do nosso trabalho ao longo do tempo e tal. Eu tenho uma galeria de arte, estou há 30 anos trabalhando com obras de arte, com antiguidade, e isso nos obriga, a cada peça que entra na galeria, a estudar. Aqui eu estou na minha biblioteca a estudar cada obra, cada peça, para que passar para as pessoas o que é aquilo. Isso hoje é de uma importância incrível. A gente imagina que as pessoas saiam da universidade ou da faculdade, né, e a gente acha que elas vão buscar o conhecimento geral. Mas esse conhecimento geral ele está cada vez mais massificado. Esse conhecimento massificado, para vocês terem uma ideia, os vídeos que a gente faz, normalmente os vídeos têm 15 minutos. As pessoas não têm mais paciência buscando a resposta rápida e assistem no máximo aí 7 minutos. Então a gente observou isso e observou a necessidade de descrever muito as obras e a gente tem tido um resultado muito bom no mercado. Hoje nós estamos entre os 10 do Brasil, e um resultado bem legal exatamente por esmiuçar cada obra, cada peça, cada artista, cada sentido. Eu falei com o Alex, né, e a gente vai seguir com o seguinte tema, né? A arte e a religião como os últimos alentos do ser humano. Né? Primeiro que historiador vem de story, ou storing em latim, que dá uma conotação de investigador. Então todos nós somos, de certa forma, investigadores do passado. A mudança, com o passar dos anos, do sentido lexical da palavra historiador, ela foi mudada para aquele que lê e repassa, muitas vezes entendido pelo leigo, né? Não pelo historiador mesmo, porque o historiador continua fazendo o seu papel, né? Tanto de protetor, de certa forma, disso que lhe cabe, a responsabilidade, protetor dessa responsabilidade. Responsabilidade vem de responso, responsos vem de respondere, então responder por algo. Obviamente o historiador, ele está aí para responder por algo, e esse algo é a história. Então ele é o fiel depositário da história. Quando eu falo os últimos alentos do ser humano, né, a arte e a religião como o último alento do ser humano, eu quero falar que, por exemplo, quando a gente vai aos países do Oriente Médio, Marrocos, esses países islâmicos, por exemplo, Egito, vários desses, Doha, o Catar, né, e nesses países, a gente vai observar que há uma cultura de arte, do chão ao teto, dos tapetes persas aos trabalhos geométricos. Quando a gente fala em concretismo e construtivismo no Brasil, a gente começa, no Brasil ou no mundo, a gente começa a olhar e ver que isso foi feito há milênios atrás pelos persas, né? Os persas já faziam isso há milênios. E é muito interessante que a gente vê essa geometrização da arte. E eles vão subindo, vão chegando ao teto. E tudo tem arte. Ele tem uma visão diferente de um pouco da nossa visão aqui cristã. Né? Que a visão cristã é o dinheiro não é problema, o dinheiro é um problema, inclusive. Né? Porque se você morrer e for rico, o rico em hebraico tem outras traduções, né? Então o rico pode ser entendido só como avarento. Se você morrer e for avarento, né, você não vai para o céu. Então o dinheiro, a gente criou uma aversão, de certa forma, ao dinheiro. Eu preciso explicar isso. Os árabes, de outra forma, não. Os árabes entendem isso como bênção. Quem tem mais, teve mais bênção, teve oportunidade, porque Deus os permitiu. E aí é uma maneira deles chegarem a Deus, né? Deus é belo. Platão dizia, o belo é a manifestação do bem, a manifestação física do bem. Quando chegamos ao belo máximo, é o que nós esperamos de Deus. Do jardim da primavera eterna para os islâmicos, jardim do Éden para nós aqui da cultura cristã,
e que sempre há uma beleza plena. Então, isso quer dizer, já baseado em determinadas filosofias ou teologias de religião, nós vamos entender que o ser humano é predisposto ao belo. Se o ser humano é predisposto ao belo, ele sempre na sua vida, ele vai buscar o belo. Não adianta, ele vai buscar o belo. Todos vocês vão buscar o belo. Quando uma mulher vai comprar uma roupa hoje, ela chega e vira assim, essa roupinha é bonita. Aí ela vai ver se o pano é bom, se é legal, o que é. A pessoa vai comprar um carro, o primeiro fator é se ele é belo ou não. Depois, o que é o motor, como funciona e o que ele funciona. Então isso, a gente é predisposto totalmente ao belo, porque hoje as pessoas não têm mais valores para as coisas, existem preços, todas as coisas têm preço, mas valor e preço são coisas muito diferentes. O valor é utilizado para a formatação do preço, por isso eu venho insistindo em divulgar a Escola Nacional de Belas Artes para mostrar que nós brasileiros temos valores e não preço, somente preço. E aí essa formatação do preço, eu vou dar uma ideia. Quando a gente compra um apartamento, por exemplo, no Rio de Janeiro, de frente ao mar, ele custa 5 milhões de reais. No mesmo prédio, do mesmo tamanho, igualzinho, de fundos, custa 2. Então a gente está sempre pagando pela visão, pelo visual, pelo belo. Quando vocês procuraram, quando o Alex, doutor Alex, procurou a esposa dele, que é nossa amiga, a doutora Patrícia, quando ele procurou, a primeira coisa que ele viu, é bonita. Ele não viu se era gente boa, e aí o belo que o atraiu. Aí ele foi ver os outros componentes, se é legal, se combina com ele, como que funciona, né? E aí quando ele vê esses atraentes todos, ele resolve dar continuidade ao seu gen. É com esse tipo de beleza que eu prossigo no meu gen, que eu posso, de certa forma, aspirar um dia a ser eterno, porque eu crio um filho, outro filho, outro filho, outro filho. Então, a comprovação de que somos predispostos ao belo. Um compra uma mochila e o outro olha que bonita essa mochila, que legal, né? Ao mesmo tempo que o outro olha que brega, que horrível, né? Por quê? Porque o entendimento do belo, o entendimento da estética, a estética vem de aesthesis, a palavra grego sensibilidade, sentir, né? Então, qual a estética daquela coisa? Como eu percebo aquela coisa? Como eu sinto aquela coisa? Para eu sentir, agregado ao conhecimento que eu tenho, eu vou sentir muito mais. E aí eu retomo lá no começo a questão do que eu estava falando, que a arte e a religião são o alento para o ser humano, os últimos alentos. Não os únicos, os últimos. Vocês nasceram, aí começaram a brincar e aquilo era um alento. Depois de brincar, começaram a estudar, buscar conhecimento, isso era um alento. Depois, cada um buscou os seus pares, teve vários namorados e namoradas, tiveram seus entendimentos na vida e aquele momento era um alento. Depois eu vou, estudo, me formo e tal, e isso é um alento. E eu continuo utilizando, por exemplo, os árabes, não porque são só eles, mas porque eles são uma referência em termos financeiros. Aí o árabe, ele passou por essa fase toda e aí ele tem um outro alento. Ele quer ter uma Lamborghini, ele tem 10. Eu conheci o filho do sheik da Arábia Saudita, que veio comprar café numa cidade chamada Carmo de Minas, aqui próximo a São Lourenço. E ele esteve aqui, aí ele viu um Dodge Dart que eu tenho e falou, eu tenho coleção de Lamborghini, McLaren, Ferrari, ele tem coleção de gaviões, ele tem coleção de camelo e ele já é casado com algumas mulheres, imagino eu, devam ser todas bonitas. E ele dá ouro para essas mulheres. Pois bem, esse cara tem tudo. Ele chegou num ponto, porque a vida não consiste em ter. É um erro da atualidade essa ideia de que eu vou ser feliz se eu tiver aquilo. Esse é um conceito americano que vem desde depois do protocolo de Monroe, ele vem acontecendo e colocando para o mundo isso, né? Você é o que você tem. E não é nada disso. Você é os valores que você tem. Né? Tá lá atrás, viver
Freud coloca essa frase, mas não é bem dele, né? Vocês que são historiadores sabem que essa frase está lá em Platão, lá atrás, num outro sentido, mas está, que é viver não consiste em ter, mas em desejar. E o que o árabe deseja se ele já tem tudo? Aí ele vai desejar o belo. Aí eles começam a desejar as joias, eles vão desejar outras joias, eles vão desejar coisas inacessíveis para o povo. E aí eles começam a ter tudo aquilo que é raro. Mas esse raro ainda não os preenche. E aí muitos, vocês veem sempre aí milionários na Suíça, na Suécia, o alto índice de suicídio, ele está ligado a exatamente não ter sentido a vida. Eu preciso desejar ensinar alguém, eu preciso desejar dar aula, eu preciso desejar alguma coisa, mas eles preencheram a vida deles de tal forma que quando eles começam a desejar a arte, não há nada mais caro no mundo, nos dois sentidos de caro, de bom, aquilo que me é caro, como de caro mesmo financeiramente, do que a arte. Se você comparar agora, mostraram uma joia na televisão aí essa semana, um rubi de 30 milhões de dólares. O que é isso? Não é dinheiro. Ao mesmo tempo que o Da Vinci, que foi vendido para o sheik, que emprestou para o Louvre, olha como o ego está em torno disso tudo. Ele comprou e emprestou para o Louvre lá do Oriente Médio. 500 milhões de dólares. Agora o Louvre de Paris parece que fez uma oferta via Sotheby's de 1 bilhão de dólares e ninguém quer. Porque 1 bilhão de dólares também não é preço. Quanto que a Mona Lisa já deu de lucro para a França? Quantas pessoas do mundo foram na França ver um produto que eles criaram, eles disseram que eram bons, eles criaram os críticos de arte, os próprios críticos franceses eram considerados no princípio do século XX como os melhores do mundo, o que é Nova York hoje era Paris no princípio do século, eles mesmos criaram os conceitos, eles avalizaram os conceitos e a partir desse momento eles se tornaram as obras mais raras do mundo estavam com ele. Então a Mona Lisa continua dando lucro. É incrível porque a gente hoje tem a necessidade da massificação e da afunilação das coisas. Então quando você afunila, eu vou em Paris, você vai no museu, eu vou no museu, você vai ver o quê? Na minha concepção, melhor que a Mona Lisa, melhor ao meu gosto, ao meu prazer estético, está lá a Rubens, aqueles quadros maravilhosos do Rubens, enormes, fantásticos. Ao mesmo tempo que está lá aqueles outros quadros de Goya, de Rembrandt, de vários outros. E as pessoas falam, eu fui lá e eu vi a Mona Lisa. Aquela fila enorme para ver a Mona Lisa. Você pode olhar a Mona Lisa e ir continuar nos outros, porque você pode analisar ela muito melhor, que é o quadro mais fotografado do mundo, através de fotografias. Apesar que ver é interessante, mas não precisa... Só que hoje a pessoa não quer ver. Ela quer tirar uma foto, uma selfie para dizer, eu tô aqui, eu já vi, cumprido, sou culto, tô indo embora. Não é culto, ele teve condição de viajar. É só isso. Então, quando a gente entra nisso, o árabe tem a casa do chão ao teto para se aproximar do divino. O divino é a única coisa na nossa cultura que acredita. Eu não estou falando que a gente tenha que ter religião aqui ou não, eu estou falando da cultura geral, que é a cultura baseada nas religiões. As religiões propõem a vida eterna e dizem que existe Deus. Eu, por exemplo, acredito e sou praticante, mas existe Deus. E eu, por mim, graças a Deus, eu cheguei onde cheguei, de trabalhar, de ter uma vida próspera. Mas na visão das culturas, tanto a islâmica, quanto a judaica, quanto a cristã, quanto as culturas do Ocidente, quanto também as culturas, o taoísmo, o budismo, todos eles acreditam na possibilidade da reencarnação e da eternidade. E essa possibilidade nos leva ao conceito de Deus. Esse conceito de Deus é algo que está acima da estética. Existem as faculdades, inclusive vocês estão dentro de uma universidade, fazendo uma faculdade na universidade. Faculdade é o local onde lhe é facultado o conhecimento, facultare, que virou
faculdade. Então, aonde ele é facultado o conhecimento. Se você vai receber ele ou não, depende muito de você, mas ele está aí. E a universidade é a universidade dos conhecimentos. Vários conhecimentos são facultados nesse local onde vocês estão. A massificação do conhecimento é exatamente o contrário disso, né? A simplificação e a massificação que vivemos hoje é o contrário disso. E na minha concepção, as pessoas vão se destacar no futuro pelo conhecimento que tiverem. Então, como vocês estão aí buscando, né, na faculdade, historing é investigar. Como vocês estão aí propondo a investigar as coisas do passado para poder passar esse conhecimento. É o local, então, voltando, onde é facultado o conhecimento. Nós temos a ética, que vem de ethos, que vem de costumes. Então, a reunião dos melhores costumes, essa união desses costumes todos, eles tornam a ética. E esses bons costumes lhes são passados também em forma da sistematização das faculdades. É um costume, é aceito, é uma faculdade e é passado aí de certa forma. Acima disso, aí já não depende mais da faculdade. É capaz de uma pessoa com toda a formação possível estar diante de uma obra de arte e ele é formado em outra área, por exemplo, no direito, eu já vi muito isso acontecer, e ele tem um quadro horroroso na casa dele, de uma estética terrível, um negócio assim gritante, assustador, e é uma estética que não combina com a minha, e ao mesmo tempo você chega e tem aquela pessoa que nasce, de certa forma, com uma tendência estética, e ela consegue ver o sublime nas coisas, né? Tanto na música, quanto na literatura, quanto na arte. A arte sublime. Agora, qual é a arte sublime? Ela é a contemporânea ou ela é a arte que eu trabalho, por exemplo, que é a acadêmica? A arte nunca deixou de ser acadêmica. As pessoas falam qual é a arte contemporânea, porque não sabem o nome, o que significa arte. Arte vem de ars, que vem de artes, que vem de técnica, em grego. E a técnica, aonde que ela é passada? Onde que ela é facultada? Na faculdade. E se a técnica é facultada na faculdade, você pega a técnica e adiciona a ela o conceito que você quer. Seja ela contemporânea ou seja ela antiga. Eu acho a contemporânea absolutamente acadêmica, principalmente a que é feita no Brasil. A que é feita no Brasil está há 20 anos da que é feita na Europa hoje, mas essa é uma opinião minha, inclusive para provocar os meus opostos, né? Que eu sempre gosto desse debate, que eu acho que o debate é que faz com que a gente tenha o positivo e o negativo e gere um crescimento, causa alguma coisa nova. A unanimidade nesse sentido não faria o menor efeito. Acima disso tudo está a estética, então, a nossa sensibilidade. Aí entra lá numa questão mais filosofal, aristotética, de pensar da inspiração que temos lá, recebemos aqui e conseguimos projetar. Ou conseguimos pegar aquela projeção pela nossa sensibilidade, unir as outras projeções que temos e criar uma nova retórica para aquilo. A percepção que temos sobre cada coisa, sobre cada obra de arte. E acima da estética, só está aquilo que não podemos nada. Nós não podemos sentir, nós não podemos viver, nós podemos sentir aquele sentimento que a gente cria. Eu amo a Deus, então eu tenho aquele sentimento em mim e aquilo é minha mola propulsora. Mas eu não consigo comprovar aquele sentimento com a vinda do próprio Deus. Porque aí eu vou usar o cristianismo para falar, então a gente está próximo a Pentecostes, que é a festa da Chocot da Pessah, e esse sentimento divino, né, que a gente tem, Jesus, numa das passagens, ele fala assim, só quem é do alto, ele fala para Nicodemos, vai entender o que é do alto. E quem é da terra entende o que é da terra. Como ele, na história, vamos falar de história, não vamos falar de religião, vamos focar no fato histórico. Existe um livro e lá está escrito uma história. Ao ponto que ela é um conto ou ela é uma verdade, cabe a cada um a sua análise, ou a sua que nós chamamos de fé, mas é a sua análise.
Fé e esperança. A tradução de fé é esperança, a sua esperança. Então ele veio para doar o que estava em cima, toda a bondade que ele tem. E nós humanos que não compreendemos isso, retribuímos, e ele não se importa com isso, porque ele só quer voltar para lá com a maldade, que é a crucificação dele. Então essa é uma história para a humanidade. Agora, como que essa história cria, sim, uma ética, né? Uma ética, que é a ética que vem dos 10 mandamentos e a ética, essa nova ética de Jesus, de viver na paz, né? De ter a paz. Não importa o mal que você me faça, eu viverei na harmonia. Eu prefiro a palavra harmonia porque paz é uma palavra muito distante para o ser humano, para viver em harmonia. Nos 10 mandamentos dizem assim, não matarás. O que me impede de matar é a minha ética, que está relacionada à minha consciência. Não é algo me impede de matar, o produtor dos meus vídeos está aqui comigo, eu posso matar ele aqui agora. Nada me impede de matar ele. Eu mato ele aqui agora, ou ele me matar agora. Nada impede da gente matar. O que impede é a nossa ética. A ética, os bons costumes que me impedem. E da onde que ele vem? Ele vem dos 10 mandamentos, não matarás. É uma criação de costumes que parte de lá. Então nós vivemos sobre essa criação desses costumes. Então eu não vou matar porque eu tenho esses costumes. Porque a lei humana, ela é só punitiva. Ela me diz, se eu matar, eu vou ser preso. Tudo bem, eu topo ser preso, então eu posso matar, tá tudo certo. Por isso as pessoas matam assim, com facilidade. Eu vou ser preso, entra numa escola, ataca as crianças, fazem aquelas coisas todas. O que falta nisso? Falta sentido à vida. E o sentido, como eu disse, o último dos sentidos que eu vejo é a arte. Porque a arte não se pode comprar toda a arte. A arte é a sensibilidade, é a estética do ser humano transmitida a outra, que também tem que ter a sensibilidade estética para reconhecer aquilo lá. Não adianta eu tentar vender um quadro do Portinari, eu acho engraçado quando vem um repórter aqui. Qual que é o quadro mais caro que você tem? É aquele ali, ó. Pode ser uma desgraça de um quadro feito, eles vão correndo lá filmar o quadro e aí esse é o mais caro. Mas aí eu pergunto, quando eu falei lá no começo sobre obra de arte, o que são valores e o que é preço? Eu pegar um Portinari fez muito quadro feio, gente, na vida dele. Van Gogh fez, qualquer artista fez. As tentativas e erros, porque a arte é tentativa e erro. E eu pego um quadro primoroso, por exemplo, de um artista que hoje está no esquecimento total, chamado, por exemplo, Modesto Broccos. É um espanhol que veio para o Brasil, foi professor na Academia Imperial de Belas Artes, foi um professor brilhante. Aí eu pego um Modesto Broccos e um Portinari. Coloco um do lado do outro. O Portinari vale R$1,5 milhão e o Modesto Broccos vale R$3.500 hoje. Já valeu quase R$1 milhão, como se a gente fosse colocar nos dias de hoje. Inclusive, ele foi professor do Portinari. Ele foi professor do Batista da Costa, que foi professor de Cândido Portinari. Aí a pessoa olha um Portinari, mas se a gente tirar a personificação do quadro, Portinari e Modesto Broccos, e dizer qual é mais bonito, um quadro, eu estou dizendo que o Portinari tem quadros brilhantes que são lindos, mais bonitos que Modesto mais bonito que ele, é cada um numa estética. Aí eu acho o Modesto mais bonito, tudo bem. Eu acho o Portinari mais bonito, também tudo bem. Quando uma outra pessoa chega para mim, eu vou explicar isso mais claramente. Quando uma outra pessoa chega para mim e fala assim, eu queria um Portinari que fosse um casal namorando. Porque se eu comprar um Portinari do Menino Morto, credo, não vou pôr isso na minha casa. E aí você para e pensa, vamos pensar o que é um menino morto? Aí começam os valores, aquele pessoal todo convivia na época, convivia o Di Cavalcanti, era acadêmico da Escola Nacional de Belas Artes, o Portinari era acadêmico da Escola Nacional de Belas Artes, eles tinham o Núcleo Bernardelli naquela época, era um grupo todo que se reunia
em torno das artes plásticas. Eles criaram um tipo de pintura, e foi bonito, e foi um sucesso, e é um sucesso que deu uma volumetria. A gente pode analisar isso sobre uma questão técnica, né? Mas não vou entrar nisso. Ele criou tal, e ele colocou que nesse casal de namorados, a gente pode entender também que diante daquela pobreza, de todo aquele sofrimento, tem lá o casal de namorados. Mas o quadro mais importante do que esse, criado a pedido do Assis Chateaubriand, é O Menino Morto. Ele vem da série Retirantes. Portinari não seria Portinari se ele tivesse pintado quadros bonitinhos apenas. Porque a arte no século XX, ela não mais era uma arte baseada somente na estética e na arte como técnica. Ela passa a ser uma arte que ela consegue propagar o que a televisão faz hoje, o que a internet faz hoje, era feito na década de 50, 30, 40, através dos quadros. Aquilo que você queria marcar e participar e criar conceitos, eram feitos através dos quadros. Eu continuo achando um absurdo a arte contemporânea, eu acho até um pouco ridículo, querer criar conceitos estéticos a partir de agora e criar esse tipo de conceito assim do momento através da arte, quando nós já temos nos facultado a faculdade, o conhecimento da internet, né, que é muito mais rápida, muito mais... talvez o maior artista, na minha concepção do século XX, sejam dois deles, né, Steve Jobs e Bill Gates, que transformaram e facultaram para o povo todo esse conhecimento. O Menino Morto era o símbolo do Brasil, era o símbolo de um país, era o símbolo da peste. Ele mostra as atrocidades da humanidade. Ele mostra que lá no Egito Antigo as pessoas passavam fome. No Brasil, pós-abolicionismo, imaginem que na década de 40, quando esses quadros foram pintados, nós tínhamos pouco mais de 5 décadas apenas, né, que a gente livra do preconceito e da dureza da escravidão. Mas ainda havia arraigado no ser humano e no homem a escravidão no Brasil, como há até hoje. O preconceito que a gente fala é essa questão que vem passando de tempos em tempos. A gente pode até ver um exemplo disso lá na década de 10, os italianos lutando para ser reembolsados em São Paulo pelo prejuízo que tiveram pela abolição da escravatura. Então a gente vem chegando a isso e o Portinari vem com aquele menino no colo. Aquele menino é um presente para você. Mas sabe qual é o presente que eu estou dando para você, norte-americano? Sabe qual é o presente que eu estou dando para você, mundo? É o presente que você dá hoje para a África. É meu filho morto. É o presente que você dava na década de 40 para o Brasil e ainda dá em alguns lugares. É meu filho morto. Essa é a importância global da obra do Portinari. Se não fosse a Guernica, quem seria o Picasso? O Picasso se faz quando ele cria a Guernica, com aquele trabalho todo que ele teve, porque tinham outros, a gente não ouve nem falar, o afunilamento. Tinham tantos cubistas, amigos e contemporâneos do Picasso, e a gente entender que o Picasso foi participar do grupo dos pós-impressionistas, ele conviveu em Montmartre com todo aquele pessoal. E aí ele faz a Guernica e ele ultrapassa aquilo tudo. E o que é a Guernica, além de uma denúncia social estética? Estética, com a maneira dele ver, com a sensibilidade dele. É o sentido da palavra estética. E aí a pessoa, quando me fala de um Portinari como esse, que ele quer o Portinari bonitinho. E o Portinari, dentro do princípio estético dele, ele não é feito para ser bonitinho. Ele é feito para ser um quadro que seja mais do que bonitinho. Seja algo que eu queira entender e me aprofundar. O de Cavalcanti foi um malandro das artes, um cínico das artes, no bom sentido, ou quase que um sacana das artes. Eu não queria usar essa palavra, mas me faltou uma palavra melhor para dizer. Ele é capaz de pegar
Quem eram as mulheres na década de 30? Vamos analisar um de Cavalcante da década de 30. Quem eram as mulheres da década de 30 que não prestavam? Eram as que há 40 anos tinha acabado a abolição. Tinha acontecido 40 e poucos anos, 50 anos no máximo, tinha a abolição acontecido no Brasil. Então eram as negras que eram servis e estavam trabalhando na casa dos generais, dos coronéis, dos ricos da época. Eram aquelas mulheres pobres. As que não eram, trabalhavam, estavam a subempregos, elas estavam ali principalmente na antiga Pequena África, depois da reforma do Pereira Passos, elas vão para o Porto e depois vão para a Vila Mimosa. São as prostitutas daquela época, da Lapa. E o de Cavalcante é capaz de pintar isso e colocar na parede do general preconceituoso e fazer o general gastar uma fortuna naquele quadro. O Fernando P. foi auxiliar do de Cavalcante. E um dia ele me contou que o de Cavalcante estava com uma prostituta, da amiga dele, e ele viu o sofrimento daquela mulher e falou, vou te dar um quadro. A mulher, olha, que beleza, então me dá o quadro. Aí ele falou, daqui uma semana eu trago. Aí ele foi lá e pintou um quadro grande, vendeu o quadro, encheu uma mala de dinheiro, deu para ela comprar um apartamento. O quadro dele valia um apartamento, mas ela comprou um apartamento com esse quadro. Aí ela virou, mas você não ia me dar um quadro? Ela virou, você não sabia o que fazer, você ia vender qualquer conto. Então, esses são os valores. O valor da obra do de Cavalcante se fez, por exemplo, o valor do menino morto, eu estou contando ali, aquilo ali é o valor do menino morto. O valor agregado de uma obra do de Cavalcante, que foi a mulata, que foi a representação da mulher brasileira, que foi talvez uma das maiores denúncias, todos esses artistas trabalharam com a denúncia, mas não abandonaram a estética, não abandonaram a arte. E transformaram a sua arte numa forma de comunicação. Hoje nós estamos nos comunicando pelo computador. Eu vivi a década de 90. Na década de 90, a gente ainda discutia a estética simplesmente pela arte, pelos quadros que teríamos em casa, o que seria aquilo e tudo. Isso vem se perdendo com esse processo da massificação. Aí entra, para terminar, a questão da história. A história depende de vocês. História, investigar. História, preservar. História, passar. Se você for uma máquina de reprodução daquilo que leu, né, aquilo que a gente leu, para aquilo que a gente passa para o aluno, nós vamos fazer pouca diferença, eu acho, na relação humana com eles. Agora, quando eu levo eles a criar sua própria retórica, quando eu levo um aluno a compreender a arte, a história, quer dizer, como parte fundamental de sua vida, eu acho que aí eu passo a ser um agente transformador. Eu digo que quem não é da história, quem não sabe história, né, é meio cidadão. Porque, vamos só dar um exemplo. Eu resolvi comprar um carro. E eu tenho que levar ele num mecânico. O mecânico tem que saber o que ele vai fazer no carro. Ele não pode criar algo. Então eu vou mudar o carburador, colocar no lugar do pneu que vai dar certo, que ele vai andar dando um pulinho, mas vai andar. Ele não pode criar algo. Ele precisa ter conhecimento. E esse conhecimento vem da técnica, que vem da história, de alguém que passou esse conhecimento para ele. Eu só preciso andar no carro. Não. Eu tenho que, antes de andar no carro, saber as regras. Eu preciso aprender a dirigir. Eu preciso saber. Eu não posso abandonar o passado. Quem sou eu? Quem são vocês? Você é filho de quem? Você pensa assim por causa de quê? Como diz aqui em Minas, causa de quê? Porque quando eu sei que você por exemplo, de Recife, eu sei que em Recife tem a cultura do frevo, tem a cultura do Brenan, tem uma outra cultura. Nós temos vários Brasis. Então que você foi formado dentro daquela cultura. Essa cultura globalizada, ela vem chegando, mas eu acho que ela ainda é utópica.
Eu preciso saber a sua história. Por que eu penso assim? Por que eu não gostei de nada que esse cara falou? Por dois motivos. Ou porque a sua personificação não gosta mesmo e tá tudo certo, né? Ou porque esse cara falou um monte de bobagem agora pra gente. E esse monte de bobagem que ele falou não se encaixa na minha história. O meu eu é a minha história. O meu eu é aquele cara que lutou como vocês, tenho certeza, para entrar nessa faculdade, para trabalhar. Cada um de vocês tem uma história. A partir do momento que você desconhece isso e quer criar o novo, aí vocês vão contra aquela máxima. Nada de novo debaixo do sol. Na Terra nada se cria, tudo se transforma. A história, quem não sabe a sua história, como é que eu vou saber para onde eu vou sem saber de onde eu vim? Somos meios cidadãos. Eu sou um cidadão completamente perdido. Eu deixo de ser povo e passo a ser massa. E aí há a massificação. Ah, agora é assim. Vocês já viram isso? Agora o que está na moda é isso. Agora é isso. O historiador, na minha concepção, como eu, como um historiador também, não formado como vocês, que eu sou jornalista, não sou historiador, não tenho a formação de vocês, mas eu sou historiador porque eu já li tudo isso. E a minha função não é passar a historinha para a pessoa, é fazer ela pensar, é fazer ela vivenciar aquela história. Aí eu convido a vocês a olharem os nossos vídeos no YouTube, tem lá 150, e principalmente olhar um que chama Academia Imperial de Belas Artes. Porque no Brasil, a história, por exemplo, no filme da Carla Camurati, é que o Dom João VI era um imbecil gordo que comia frango. Dom João VI é o cara que copiou, de certa forma, a brilhante ideia de Luís XIV. O pessoal vai falar, Dom João VI, aí cai naquele jargão, é o único que fugiu de Napoleão. Eu não quero falar disso, não. Quero ir num outro lugar que não seja esse verniz. Eu quero falar do Dom João VI, que trouxe para o Brasil a Escola Nacional de Belas Artes. O Dom João VI, que trouxe para o Brasil o Jardim Botânico, fez, né? Ele criou no Brasil a Escola de Medicina. E aonde que surge isso? Isso surge com Luís XIV, quando ele convida todos os arquitetos da França e chamam os arquitetos e diga assim, vamos criar a Escola de Belas Artes da França. E aí eles criam a Escola de Belas Artes da França e nós precisamos sair da estética italiana, porque a estética nos escraviza. É claro, a gente só sente por meio da beleza italiana. Então a Itália é melhor do que nós. Se eles fazem todo o belo e nós não fazemos, é melhor do que nós. Luís XIV teve essa visão. Vamos sair da estética, voltando. Estética é a sensibilidade para algo, é a percepção. Vamos sair da percepção italiana e vamos ter a percepção francesa. Quando o Napoleão invade, ele vem para o Brasil e diz, vamos ter a percepção portuguesa no Brasil. Então vamos criar a Escola Nacional de Belas Artes, vamos criar... E outra coisa, eu tenho que criar um ambiente para mim, né? Porque eu vim para a selva. Então eu vou transformar o Brasil num ambiente. E aí ele traz tudo o que gerou frutos e gera frutos até o dia de hoje. Ontem eu vi uma galerista de arte contemporânea que fala que tudo do passado é porcaria. Então, quer dizer, tem que apagar, o passado não existe, né? É o que dentro das faculdades agora, meu Deus, esqueci o nome. Decolonização. Então vamos apagar tudo que foi escrito até agora, vamos criar a nossa nova própria história, vamos escrever ela como quem escreve um romance, e aí vai ser legal e a gente vai descobrir isso, né? Ou como um historiador aí conhecido de todos vocês, que vai para... Ele reescreve a história da independência do Brasil do jeito com sarcasmo dele. Mas eu acho que ainda ser reverente a isso, eu não preciso agradar somente os ignorantes me tornando um deles. Eu preciso elevá-los, ou tentar elevá-los ao sublime, ao que a gente possa compreender como sublime. Eu não posso querer só que a música, o funk, ele é uma manifestação cultural? Ele é uma manifestação cultural, claro, maravilhosa, interessante, fantástica, tudo bem. Mas não é por isso que eu preciso apagar
o sublime da arte clássica. Porque a arte clássica, ela vem sendo passada, a arte, a técnica. Arte significa técnica. Técnica é facultada na faculdade. Aqueles que pegam essa técnica que já existiu, facultada, e passam 30, 40, 50 anos matematicamente tentando elevá-la algo um pouco mais a uma questão onde só a nossa estética vai poder senti-la, ela não pode ser desprezada. A busca do ser humano é pelo belo, pelo sublime. É isso.